Olá, caros estudantes. Nessa videoaula nós estudaremos a formulação de uma pergunta que oriente o estudo a partir de um problema. Então, com a definição de um tema e várias leituras que você realizou e precisa realizar sobre a busca de informações, quando você faz isso fica mais fácil de desenvolver uma pesquisa. Porque uma pesquisa ela é guiada por um objetivo, que pode ser construído a partir de uma pergunta feita considerando um problema, uma demanda existente em uma área específica. Por isso que um ponto inicial é a questão da pesquisa, que pode ser definida como uma pergunta que a gente utiliza para resolver algo. Por isso que formular uma pergunta significa, de alguma forma, explicitar de um modo compreensível e específico qual a dúvida que se tem sobre um assunto. Você poderia considerar que, por mais que a pergunta ou o problema possam ser pensados como algo semelhante, por algumas vezes, é interessante considerar que a ideia de problema pode ter assim, pensar o problema como uma ajuda na construção da pergunta, uma vez que ela tende a indicar algumas lacunas ou inconsistências em um campo específico e, a partir daí, pode surgir o objetivo da pesquisa. Então, pela expressão problema de pesquisa, a gente trabalha com a ideia que o problema de pesquisa precisa ser entendido e expressado como uma indagação sobre algo que se deseja saber ou orientar para responder alguma questão. Essa construção ela não é fácil e demanda muita atenção, uma vez que uma formação que não é clara impossibilita encontrar uma resposta. E nessa linha, recomendo fortemente que você considere a necessidade de tentar propor algo que seja possível de ser respondido a partir da perspectiva científica, que é a visão de mundo, de alguma maneira, que guia e que trabalha no ensino superior e também super importante na atuação profissional no campo da educação física, assim como nos demais. Então, essa pergunta ela precisa ter uma especificidade. Quando você pergunta assim, como melhorar os transportes urbanos? Veja que isso é uma pergunta abrangente. E o problema da pesquisa ele precisa ser suscetível de uma solução do pesquisador considerando o contexto em que se está. Então, assim, pegar um exemplo do campo da educação física. Se você quiser descobrir como ocorre a preparação cognitiva, psicológica, volitiva dos jogadores da dupla Grenal antes de um clássico, você precisa ter acesso aos atletas, às comissões técnicas e equipes. Então, há uma dificuldade nisso. Então, você não pode colocar um objetivo que não seja possível de ser respondido. Num outro exemplo, se você deseja analisar a influência dos exercícios físicos no perfil lipídico de um grupo de pessoas, você precisará considerar que essas pessoas vão precisar fazer a coleta de sangue, num grupo de testes para analisar colesterol, triglicerídeos, glicose, por exemplo, entre outros. Então, com esses exemplos, a ideia de defender que um problema de pesquisa pode ter suas origens, em linhas gerais, eu de 3 pontos, das lacunas de conhecimento, ou seja, no sentido que falta ainda responder algo sobre um assunto, uma segunda linha de inconsistências entre o que a teoria indica e os acontecimentos que você observa empiricamente nas práticas no cotidiano, no seu local de trabalho ou estudo, ou ainda inconsistências em relação a resultados das pesquisas. Então, estudos que com objetivos semelhantes apresentam resultados distintos. Então, esse é um ponto importante, que é considerar de alguma maneira a origem essencialmente do problema. A ideia é identifico um problema, identifico algo que tem uma lacuna e a partir daí eu penso uma possibilidade em um objetivo. Então é muito interessante que você perceba que nos artigos, em todos os trabalhos acadêmicos, geralmente numa primeira parte de introdução se busca já fazer uma problematização como uma justificativa, que apresenta um problema para a área, apresenta uma lacuna, uma inconsistência, e a partir desse problema se desenvolve um objetivo e um problema de pesquisa. Por isso que, quanto mais leituras de textos científicos você fizer, você conseguirá identificar
lacunas, inconsistências e, a partir disso, qual problema de pesquisa foi estabelecido.